nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, Novo Mundo, 3442-8027. Comendador Pneus, Comendador Agostinho Prada, 2366, 3442-0115. Meio-dia, 51 minutos. Hoje é uma quinta-feira, dia 9 de novembro de 2017. Estamos iniciando mais uma edição do Educadora Meio-Dia. Quem nos ouve e vê percebe que a Nani Camargo está abaixando aqui no fundo do estúdio com uma caixa de papelão com os mantimentos que são, o prefeito Mário Botion, que está aqui no estúdio, vai explicar, são servidos na merenda. Cadê a Nani? A Nani saiu do estúdio. Acho que tem mais caixas para ela trazer aqui. Nós pedimos a presença do prefeito Mário Botion, a princípio, para falar da questão transporte coletivo. Nós temos abordado desde a segunda-feira, quando trouxemos aqui a Renata Reis e a Vanessa Alzava, jornalistas da Gazeta de Limeira, a questão transporte coletivo. E ouvimos dois ex-prefeitos nesta semana. Na terça-feira, ouvimos o ex-prefeito Silvio Félix e ontem, quarta-feira, ouvimos o ex-prefeito Paulo Radich. Pedimos uma pauta à presença do prefeito. Os ex-prefeitos falaram pelo telefone, o atual prefeito está aqui no estúdio para falar desta questão. Mas, Nani, antes de falarmos desta questão, eu acho interessante abordar. O prefeito trouxe a caixa com os mantimentos. Houve uma reclamação esta semana nos programas do Ivan. Os programas que o Ivan apresenta com relação à qualidade do que é servido na merenda da rede municipal de ensino. E o prefeito trouxe aqui o que é servido. Quem está ouvindo pelo rádio não verá, mas quem está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, nós vamos mostrar item por item do que o prefeito trouxe aqui. Boa tarde, Caio. Exatamente, foi uma reportagem feita na Voz do Povo pela repórter Ana Paula Rosa, falando sobre os itens que estavam sendo servidos aos alunos. O prefeito chegou aqui com os seus secretários, trazendo caixas, né? E até chegou e falou na nossa redação, olha, são produtos de alta qualidade, dá para todo mundo se alimentar, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Bruno. E boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui
com vocês, para poder dialogar com vocês, mas não só com vocês, e sim com toda a nossa população, aquelas pessoas que estão ligadas nesse momento na Rádio Educadora. Bom, prefeito, eu já vou trazer... Quer que eu pegue a caixa, Vou Caio? colocar em cima da mesa, porque a caixa, pelo jeito, está pesada, né? E o prefeito vai explicando o que é o que aqui. Caio, a Nani falou bem, foi motivada por uma reportagem e às vezes a gente é atraído por algumas informações que são segmentadas, né? Pode colocar em cima da mesa. Eu fiz questão de trazer esses produtos para deixar bem claro, esses produtos os comprei da empresa, igualzinho o Ceprosom faz, tá pago, isso não é do município, não vai ser, não é do erário público, só para ficar bem claro. Mas os produtos são de qualidade, todos eles de qualidade, não existe nenhum produto de segunda ou terceira qualidade. Se houve algum problema pontual, a pessoa reclamou, mas posso garantir que esses produtos são servidos não é na merenda, é nos programas sociais, para as crianças, nos centros comunitários, em outros equipamentos que o Ceprosom coordena, não só para crianças, mas também para os idosos. Então, você pode ver aqui que o produto... Eu queria mostrar primeiro, prefeito, a nota fiscal, que o prefeito já chegou aqui falando que foi ele que comprou, tem aqui a nota fiscal da compra, não é? Não há nenhum problema em mostrar a nota, depois nós vamos Lógico que não. devolver a caixa. E ainda que o prefeito tivesse trazido esse material de alguma dispensa, esse material será devolvido a essa dispensa. Bom, aqui, prefeito, eu vou pedir para que o senhor mostre. É um pãozinho de cachorro-quente, né? Exatamente. Todos eles têm validade de 15 dias, portanto... Tem 3 sacos iguais aqui, então não precisa tirar os 3. Não precisa. São pães que têm validade, então duro, se tiver duro, porque eventualmente alguma mal Margarina, utilização, né, Caio? margarina delícia, Nescau, estamos fazendo um merchan aqui de graça, mas está aqui. Isso aqui é leite em pó, isso? Itambé, marcas todas elas. Isso aqui eu não sei o que é, um doce? Essa daí, uma goiabada? Essa daí é a geleia e aqui está o recipiente fechado de goiabada, que é servido para as crianças da marca Chavantes. E aqui ainda vem um copinho aí. Kit com copinho. Então, isso aqui é parte do que... Aqui tem lanchinhos, Caio. Esses são os lanches. Esses lanches estão prontos já, né? Pai, e são servidos assim, pegar com jeito, eu nem lavei a mão ainda, mas essa câmera pega melhor? Não. A câmera 1 pega melhor. É um lanche que isso aqui é o quê? Pão com queijo e presunto, prefeito? Exatamente. Você quer mostrar? Não, já tá mostrado já. Isso aí é um bolo, um bolinho. Bolo. E o suco? E o suco Camp. Então, todos produtos de qualidade que são servidos nos grupos de atendimento de crianças, adolescentes e dos idosos. Então, não tem produto de segunda categoria, nem terceira categoria. E nós não distribuímos pão duro porque é para pobre, né? Nós distribuímos de qualidade. E a falar em pobre, Caio... Por que houve a reclamação, então, prefeito? Eu não sei te dizer se foi alguma questão pontual, mas os produtos são esses e qualquer momento... Qualquer repórter pode ir até um dos centros comunitários que são atendidos pelo Ceprosom, que estará lá as pessoas responsáveis manuseando esses produtos, onde eles são acondicionados, está tudo disponível, não tem nenhum problema, absolutamente nenhum. E não seria nenhuma atitude minha de colocar coisas com falta de qualidade, porque é para criança carente. Aliás, eu venho de uma família muito pobre, né? Consegui... avançar nos estudos por persistência dos meus pais. Tão pobre que minha mãe dividia o palito de fósforo em 2. Pode parecer estranho, mas era verdade. No começo era assim. Então eu não tenho nenhum problema não com pobreza. Muito pelo contrário, eu tenho muita afinidade e muita proximidade com as pessoas. Se hoje eu conseguir avançar, eu devo graças a meus pais que se empenharam em que isso fosse feito, me deram o caminho. Então... tratar com bastante tranquilidade e transparência, sempre que tiver dúvida, nós estamos lá para resolver, levar até o local, para não pairar a dúvida. Dizer que não tem problemas, eventualmente um ponto ou outro fora da curva sempre haverá, né? Mas nós estamos disponíveis. A intenção foi essa, só de esclarecer, para não ficar com dúvida. Relação a
esta denúncia ela foi encaminhada ou no Educadora de Manhã ou na Voz do Povo, eu não vou me lembrar exatamente. Faz parte do trabalho jornalístico. Chegam até nós, né, Caio? Nós não inventamos notícia, né? Nós fomos até uma pessoa que reclamava da situação. E nós reportamos o fato. Da mesma maneira que nós reportamos o fato, nós estamos aqui dando a oportunidade do senhor se defender. Acho perfeito que o senhor se defenda, acho muito importante que a transparência seja mantida, mas quero dizer uma coisa, prefeito. É obrigação dos governos tratar bem a gente sofrida. Eu não estou dizendo que isso é predicado, não. Então, se o senhor faz isso, Caio, eu nem estou... mas isso não é nenhuma conquista do senhor. O senhor está fazendo só a sua obrigação em atender bem. Eu não estou dizendo que eu estou fazendo mais do que a minha obrigação e nem que isso seja predicado. E também não estou me defendendo. Isso não é defesa nenhuma, eu só estou mostrando fatos. A reportagem ela é pertinente, as críticas são pertinentes, levantar os fatos é a obrigação do jornalismo. Agora, os comentários feitos em cima dos fatos é que muitas vezes eles são feitos de maneira equivocada e aí causam mal-estar. Então, não estou aqui me gabando não, porque esse é um processo que o governo tem que fazer mesmo e é isso que nós estamos fazendo. Bom, onde está a nota fiscal? Eu vou guardar, agora isso compete a mim, eu vou guardar a nota fiscal no lugar, nós vamos devolver tudo às caixas e as caixas serão levadas de volta. Aí o prefeito dá a destinação que achar a mais oportuna. Para elas vai dar um certo trabalho encaixotar tudo isso aqui. Eu vou pedir licença ao prefeito, então, para chamar o intervalo comercial. Enquanto nós chamamos o intervalo comercial, nós encaixotamos tudo isso e aí nós vamos voltar e seguir o programa até o final, sem intervalo comercial, com o prefeito de Limeira, Mário Botion. 1h01, até já. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Educadora. Galera, como eu tava falando, o próximo presidente do motoclube tem que ser durão. Eu ganhei o campeonato de queda de braço. Eu já carreguei a moto nas costas por 5 quilômetros. E eu já fiz exame de próstata 2 vezes. Preconceito e saúde não combinam. Fique em dia com seus exames e seja seu maior aliado no combate ao câncer de próstata. Sacou? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Você está convidado para visitar o novo Senai de Iracemápolis, dia 11 de novembro. Vamos inaugurar a escola e abrir as portas para você conhecer nossos cursos e equipamentos e bater um papo com alunos e professores. Vai ter orientação profissional e uma palestra sobre Indústria 4.0. Um encontro inspirador que pode definir sua carreira. É nesse sábado, 9 da manhã, no Senai da Rua Camilo Ferrari, 765, no Distrito Industrial. Educadora. Atenção para este anúncio. A Casas Bahia garante já os preços baixos que você espera da Black Friday. Isso mesmo, é preço de Black Friday antecipado para você aproveitar. Boneca Baby Alive Spaghetti sai por apenas R$ 269. É preço de Black Friday na boneca Baby Alive Spaghetti. Tá muito barato, você leva por apenas R$ 269. É preço que vale por um só dia. Corra e aproveite. Compre agora no site e retire amanhã numa loja perto de você. Casas Bahia, a casa da Black Friday. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupopastor.com.br.
Oi, aqui é Ivete Sangalo e eu levo a economia de energia muito a sério. Parei de cantar no chuveiro, tomo banho rapidinho, controlo o uso do ar-condicionado e o maridão também tá nessa. Eu sou o popstar aqui de casa. Epa, eu também sou, viu? E fico de olho nas bandeiras tarifárias da conta de luz. Quando economiza junto, a gente economiza mais. Família inteligente, consumo consciente. E aí, quem é o popstar da sua casa? Mais dicas em popstar.com.br. Uma campanha da ANEEL e da Abrad. Educadora! Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. Você já está sabendo da novidade? Limeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto, do grupo canadense Brookfield, e agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou é que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental, agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. Muito mais que rádio. Educadora. Novembro é o mês do Black Friday na Havan. Aqui é promoção de verdade. Confira as ofertas de artigos natalinos para deixar sua casa linda para o Natal. Árvore de Natal de 1,5 m de altura de R$ 89,90 por 10 vezes de R$ 4,99. Tubo com 14 bolas de 4 centímetros por apenas R$ 6,99. E ainda toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a 104ª Havan em Porto Belo, Santa Catarina. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Agora, 6 minutos. Nós estamos de volta, ao vivo em todas as plataformas, nesta quinta-feira de tempo nublado, com a presença do prefeito Mário Botion, que por tantos anos participou desse programa aqui às quintas-feiras. Só faltou mesmo o Carlos Alberto hoje, não é, Bruno? Tá lá atrás, viu, Caio? Ah, ele está aqui? Tá lá. Ele está aqui também. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. O Carlinhos está aqui atrás, ó. Então não essa câmera ninguém. Não vai pegar, mas ele está aqui. Só falta o tema dos três companheiros. Então, não faltou ninguém. Agradeço as presenças do secretário de Justiça, Dr. Daniel de Campos, também Antônio Pérez, secretário da Comunicação. Prefeito, para encerrar de uma vez o assunto, a Ana Paula Rosa está na linha. Nós podemos ouvir a Ana Paula Rosa. Ela gostaria de dar a versão dela sobre a matéria que foi ela quem produziu na SECAP. Nós conseguimos ouvir a Ana Paula ou não? Ainda não. Então nós vamos seguir com outros assuntos no programa. O Caio, só para finalizar mesmo, eu não estou questionando a matéria em si, não. A nossa preocupação e o questionamento é a repercussão que foi dada e da maneira que foi dada, só isso. Problema tem. Eventualmente pode ter tido um ponto pontual que nós vamos procurar corrigir. É a forma como isso repercutiu que me fez trazer aqui esses produtos, enfim, era só isso. Muito bem, mas vamos ouvir apenas a Ana Paula, o testemunho da Ana Paula, e nós viramos a página. Aliás, prefeito, falar em virar a página, vira o bigode. O bigode está torto. O prefeito está com o PIN da campanha Novembro Azul. Está no estúdio com o bigode torto. Ana Paula Rosa, boa tarde. Oi, Caio, boa tarde. Então, Caio, a gente esteve, então, no Centro Comunitário do bairro SECAP, e eu conversei lá com o José Mauro Dias Tomazini, que é diretor da Associação dos Moradores do SECAP, e também com o Adir Xavier de Almeida, que é o presidente da associação. Além disso, eu conversei com um pai de aluno, ele se chama Anderson, e ele disse que o filho dele faz algumas atividades lá há 4 anos, e ele sempre teve um lanche melhor, ele disse que tinha um lanche mais completo, mas, no entanto, o que acontecia? O que eles relataram ali? Até a gente teve a oportunidade de entrar e conferir. Que o pão que chega na segunda-feira fica até a sexta. Por isso, ele acaba ficando duro e esfarelando. E eles também relataram que na segunda-feira é o único dia que vem esse lanche que tem o presunto e o queijo. Na terça, quarta, quinta e sexta, vem só pão com manteiga, no caso margarina. Aí também vem um suco que é um pó
que segundo o pai é um pó químico que está fazendo mal para o filho dele, inclusive. Então essas foram as reclamações que a gente constatou lá também. Eu vi o saco de pó de suco é realmente um produto químico, não é um suco natural. E de terça a sexta é só um pão com manteiga. Então os pais dizem que o lanche está com uma qualidade ruim, principalmente porque as crianças praticam atividades físicas e esse lanche não seria saudável. Essas foram as informações que foram passadas para a gente e que a gente relatou em forma de reportagem, Caio. Tá bem, Ana Paula, agradeço a sua participação. O prefeito pode completar o que disse a Ana Paula com relação à qualidade do pão e especificamente a qualidade do suco. Nós mostramos agora há pouco um suco que é industrializado, né? Exatamente. Ele não é um pó misturado na água. Os técnicos do Ceprosom certamente estão acompanhando e vão tomar as providências necessárias. Se por deliberação, liberalidade de algum funcionário que trouxe suco diferente, porque os sucos que nós fornecemos são esses em caixinhas. É isso. Mas vamos averiguar. Nani Camargo. Bom, transporte coletivo. Vamos falar então de transporte coletivo. Não sei se o prefeito acompanhou então as entrevistas dos 2 ex-prefeitos. Se não acompanhou, pelo menos acho que ficou sabendo, enfim. Prefeito, já vou emendar então a primeira pergunta. Mas certamente viu a matéria da Gazeta que originou toda essa discussão, né? Exatamente. Por que é que ainda não foi aberta a licitação principal do transporte? Porque o pano de fundo é esse, né? Que não tem licitação. Por isso que teve que fazer a intervenção, enfim. E por que é que esse plano de mobilidade urbana que o senhor está falando que vai sair aí, sei lá, eu conversei, para a Rádio Educadora, pelo menos uns 6 meses, Caio. E eu também para a Gazeta, me lembro que eu conversei com o prefeito à tarde, ele falou, não, o edital vai sair depois da manhã, enfim. E esse edital não sai. Eu até falei ontem com o doutor Daniel, falei, doutor, como é que isso demora tanto para sair? Eu sei, nós não estamos dentro da prefeitura, sabemos da burocracia, mas não está demorando muito, prefeito? Olha, no poder público existe aquilo que a gente gostaria, aquilo que é possível. Essa é uma realidade. Nós tomamos decisões e as ações, elas demoram em função de várias questões, em vários processos, procedimentos, as metodologias de trabalho, né? O estilo de trabalho de cada funcionário. Nesse caso especificamente, nós tomamos as providências, abrimos procedimentos para que a contratação fosse feita. E no decorrer, e aí o doutor Daniel tem acompanhado bem de perto, no decorrer desse caminhamento, houve a necessidade de várias alterações sugeridas pelo consultor jurídico, pelo procurador jurídico, que faz esse trabalho dentro da prefeitura, que é um funcionário efetivo, de carreira, responsável pela questão dos editais. Nós entendíamos que poderíamos fazer uma contratação do plano de mobilidade junto com o edital. Esse processo se iniciou. A princípio, havia uma tendência, uma intenção de contratá-lo junto à FIP, que é uma instituição ligada ao governo, e isso facilitaria, encurtaria os processos. No caminhar, houve pareceres e entendimentos que isso não era a maneira mais correta, porque a FIP tinha expertise num assunto, mas não tinha no outro. Então, volta o processo para trás, separamos os processos e aí começa um procedimento todo de novo de avaliação do modelo de edital para cada uma das duas modalidades, para o plano de mobilidade e para o edital de concorrência. E como é uma compra, não é uma compra de material, que é preço, menor preço, é uma compra técnica, é preço e técnica, e aí tem todo um procedimento de criar critérios de pontuação para que as empresas que vão participar sejam avaliadas. E nesse aspecto é que as coisas acabam ficando um pouco mais complexas. O procurador que é responsável por esse assunto é uma pessoa muito responsável, ele é bastante criterioso e isso fez com que nós atrasássemos esse processo. Agora os dois estão praticamente prontos para serem colocados, nós separamos as duas modalidades, né? Os 2 editais, a licitação principal e do plano de mobilidade. Do plano de mobilidade. E isso tudo leva tempo, não é o que nós gostaríamos. Não existe ninguém, Nani, ninguém com mais pressa do que eu, Mário Botion, enquanto prefeito que estou, de resolver esse assunto. Eu já disse aqui e repeti em outros locais, nem nos meus piores pesadelos imaginava entrar no mandato e ter que intervir num processo
de transporte coletivo, por Mas, tudo prefeito, que envolve isso. Uma crítica que se ouve é que o senhor poderia ter começado esse processo antes, né? Seguramente não é a melhor referência, mas nessa semana os 2 ex-prefeitos disseram que o senhor poderia ter aberto o processo de licitação, ainda que ele não estivesse concluído neste momento. Olha, por que o processo não foi iniciado mais rapidamente? Eu respeito a opinião dos dois, um foi cassado e o outro não foi reeleito. Então, mas eu fui eleito, estou aqui governando, tomando as decisões e colocando em prática o que está escrito no meu plano de governo, no nosso plano de governo. Nós vamos mudar o processo, a metodologia de contratação da empresa de transporte coletivo. Então, esse é um processo que não daria para o dia 2 de janeiro abrir, né? O prefeito anterior podia tê-lo feito. E não fez. Não fez. Nós já dissemos aqui, tem parecer... repetidas vezes, por que não houve esse acordo na transição? Porque, entre outras nós temos coisas... informações que o senhor chegou a pedir isso a ele e ele se negou a fazer. É o seguinte, eu não pedi para o Paulo, eu pedi informações, acesso a informações. E algumas informações foram nos passadas e outras informações, que são todas elas voltadas ao campo jurídico, nós não tivemos acesso a nenhuma. O Dr. Daniel está aqui, solicitamos várias reuniões com o antigo secretário que não nos atendeu, portanto, não passou as informações que nós gostaríamos e precisaríamos. Mas isso posteriormente à sua posse, né? Não. Porque o Dr. Daniel assume depois, não, né? Mas... Na equipe de transição não tinha o Dr. Daniel. O Dr. Daniel estava acompanhando já desde então. Então, assim, informações nós não tínhamos. Nem informação de que o jurídico da prefeitura, na gestão anterior, já tinha negado, num parecer, a renovação de contrato com a companhia. Tinha o parecer, mas a companhia não tinha tomado ciência. Foi tomar ciência quando nós assumimos e começamos a trabalhar do processo. Aí que tomaram ciência de que já existia um parecer, né, que não recomendava a renovação do contrato. É exatamente o que alega o ex-prefeito Paulo Radich. Ele disse que não podia renovar. Não podia renovar, ele devia ter aberto um processo licitatório, porque o parecer é do mês de março, se não me engano. Se me permite até uma... É março? Pois não, secretário. Daniel pode dizer melhor. Bom dia, boa tarde a todos, boa tarde, os ouvintes. Com respeito à transição, quando a equipe de transição solicitou uma reunião, né, com o antigo secretário de Assuntos Jurídicos, eu já tinha sido apresentado como futuro secretário e até foi a meu pedido, que foi expedido um ofício, um requerimento, né, da equipe de transição para a secretaria, solicitando uma reunião até para poder tomar pé de toda a situação, ter conhecimento com a equipe, né, futura equipe de trabalho. É porque a equipe de transição divulgada tinha o Edilson Scami, que hoje está... Edilson Merli. Edilson Scami é nosso ouvinte. Edilson Merli, que hoje está no Instituto de Previdência. Isso. O secretário Rodrigo Oliveira e a Josiane Pescaroli. Isso. Então, foi mandados ofícios pedindo uma agenda para uma reunião. Foi reiterado esse ofício, mas infelizmente não foi marcada essa reunião e só fomos tomar pé verdadeiramente da situação no dia 2 à tarde, quando assumimos numa secretaria que tem hoje cuida de 150 mil processos entre cíveis e execuções fiscais e procedimento administrativo, né? Logicamente, não é em 1 mês e meio que tomaríamos ciência de tudo isso, mas com certeza daqueles casos mais importantes, mas esse caso em específico, não é, secretário? Com certeza, sim, né? Mas, infelizmente, é uma situação passada. O que eu gostaria só de chamar a atenção é que quando foi feita a licitação de ônibus pelo governo do ex-prefeito Silvio Félix, ela teve início em 2006. Né? Ele abriu a licitação rapidamente, né? Foi no início do segundo governo, né? Ele abriu essa licitação... Em 2008, né? Não, foi concluída em 2008, né? 2006. Na verdade, foi concluída... O contrato foi assinado em 2009. Então, a licitação foi aberta... Vamos entender a temporalidade. O Silvio Félix é eleito pela primeira vez em 2004. Né? O primeiro mandato, 2004 a 2008. Isso. O segundo, 2008 a 2012, que foi interrompido, sim, né? Perfeito, em 2012. Perfeito. Então, foi já no terceiro ano do seu primeiro mandato. No primeiro mandato, ele abre e no segundo ele fecha. Ele abriu em 2006 e fechou em 2009. E por que teve 3 anos, né, de demora entre a licitação e o contrato?
é que houveram, na época, mais de 120 apontamentos do Tribunal de Contas na licitação, né? Dado o que perdeu-se um grande tempo, né, justificando todos esses apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado por irregularidades encontradas na licitação que estava sendo feita. Mas, secretário, independente das irregularidades, e prefeito Mário, independente das irregularidades que houve ou que podem ter havido, esse processo em si já é demorado. Sim. Independentemente de qualquer eventual ação na justiça ou qualquer irregularidade, não é coisa que se faça do dia para a noite. Sim. É justamente por isso, cara, que olha só, quando foi feito, ele foi feito de uma forma rápida, né? E justamente essa celeridade, né, ela provocou um efeito, né, que foram os 120 apontamentos que tiveram sobre aquele processo. E é esse cuidado que nós estamos tendo, né? Não adianta eu soltar uma licitação, o jurídico chegar e aprovar uma licitação de forma assodada, né? E depois chegar no Tribunal de Contas e ter 120 apontamentos, demorar 3 anos para finalizar um processo desse tipo. E olhe bem que até mesmo o ex-prefeito Paulo Radich, com respeito ao lote de 30%, que era da Rapsudeste, a Rapsudeste saiu, assumiu emergencialmente a aviação limeirense, ele chegou a fazer o processo de licitação desses 30%, que também foi objeto de processo e também foi sobrestado pelo Tribunal de Contas. E depois que... Teve, inclusive, 2 recursos, né? Um da Pantanal Transportes e um da própria JTP, que veio depois. Foi mesmo. Perfeito, perfeito. Justamente. E depois que ele fez teve esses questionamentos, ele não deu continuidade à licitação. Eles foram feitos contratos emergenciais. Porque justamente dado a complexidade disso, né? Então, eu não quero, logicamente, levantar nenhuma falta de competência dos anteriores. Eu quero só demonstrar o grau de dificuldade que é isso. É muito fácil colocar um edital. Depois tem que aguentar as consequências do apontamento do Tribunal de Contas e todo o tempo que se perde numa discussão que, se você tivesse melhores cuidados, né, você evitaria, pelo menos, todo um tempo desse. Se tiver até algum ou outro apontamento, é uma coisa que a gente vê até como normal. Mas vão ser abertos esse ano? Isso que a gente quer saber, né? Eu acho que eu queria fazer uma complementação, Caio, se me permite. Claro que permite, mas esse programa é um programa de opinião. Então, a mim me parece, acho que a todos nós aqui da bancada, que houve, de fato, e eu vou usar o termo, é um termo pesado, má vontade do ex-prefeito Paulo Radich. Talvez o prefeito atual, Mário Botion, não queira afirmar, não queira colocar dessa maneira, por ser mais polido, enfim, é uma característica pessoal dele. Mas ele poderia sim ter startado o edital. Ele poderia ter startado o edital e não startou o edital. Então isso nos parece algo absolutamente convencionado. Ele poderia ter startado e não startou. Fez. Da mesma forma a questão da TV Cultura. Ele poderia ter dado um andamento diferente e não deu. É fato, não se discute isso. A questão é, prefeito Mário, fica a impressão de que o seu governo, teve toda a explicação técnica agora do secretário Daniel, está agindo de maneira morosa com relação a isso. Poderia agir mais rápido, mesmo com a má vontade do prefeito passado. Independente disso, e ela é verdade, essa colocação sua é verdadeira, e a minha opinião também, no dia 2 de janeiro, às 6 horas da tarde, nós fizemos uma primeira reunião com o grupo da Limeirense, para já iniciar um processo de conversação, aí sim de maneira oficial. Porque nos procuraram anteriormente para ter conversas e eu falei assim, a hora que eu assumir, está marcado dia 2, 18 horas, vou recebê-los. Antes disso, não. E fiz isso. Iniciamos um processo de conversação. E nosso desejo, o que nós colocamos para a Limeirense, era de fazer uma renovação, sim, do contrato que venceria no mês de abril, que era o lote maior, porque o outro, nós iríamos ter que fazer uma renovação do emergencial e emparelhar, no bom sentido, os 2 vencimentos, para depois fazer uma prorrogação do contrato como um todo. Essa foi a nossa discussão.
Nós queríamos Renovar por um ano. Renovar por 2 anos. Essa foi a nossa sugestão, que nos daria tempo de fazer todo esse processo licitatório, desse novo modelo, porque eu não queria renovar por 8 anos. Renovar por 8 anos, passou o mandato, eu não mudei o modelo. Sim. Está lá no nosso plano de governo que nós vamos mudar o modelo. É o nosso entendimento que ele é um modelo melhor, é um modelo mais justo, mais equilibrado. Nós levamos isso e conversamos isso até no limite. Inclusive, no processo que abrimos para o emergencial, quando eles se negaram a uma renovação parcial, a Limeirense nem participou desse processo para a contratação emergencial. Porque ela alegava querer ficar 8 anos em função Exatamente. de débitos bancários, então, assim, levantar dinheiro em banco, exatamente, nós não dormimos no ponto, que nem diz o ditado. Tanto é que dia 2 começamos a tratar do assunto e foi até no limite de tudo que aconteceu, que você já sabe, e eu tive que intervir. Mas aí aparece a figura da JTP, prefeito. A figura da JTP foi, acho que não foi plano A, nem plano B, nem plano C, foi o plano que surgiu na época. A JTP daria conta do transporte coletivo naquele momento? Ô Caio, você abre um processo licitatório, como uma contratação emergencial, as empresas vêm, fazem as suas propostas, você avalia as condições e nós entendemos que sim. Que seria fácil? Não. Seria complexo, não seria assim da noite para o dia, dar continuidade e melhorar. Primeiro porque é emergencial. A empresa não vem para investir, ela vem para tampar um buraco durante um tempo. Não vai trazer ônibus novos, não vai mudar o sistema. Né? Por quê? Porque são 180 dias. Não existe ninguém que vai investir em algo para 180 dias. Então, achar que ia ser lisinho, sem nenhum balanço, não, nós sabíamos. Mas, infelizmente, aí dentro desse processo, apesar da gente entender que ia raspar um pouco, que ia ser dolorido, mas dentro desse processo apareceu a questão do sindicato, que acabou inviabilizando essa transição para a JTP. A partir daí, o sindicato não aceitou a vinda de uma outra empresa, ameaçou parar, é isso? Exatamente. Nós conversamos, fizemos uma tratativa para fazer essa transição. Existia até fazer a contratação de dupla jornada, para eles não perderem o vínculo com a Limeirense e não perder os seus direitos. Tudo isso foi conversado. Chegou numa quinta-feira, tinha um feriado, acho que é na Páscoa, se não me engano. A greve foi de um dia só e foi no feriado, acho que foi no dia do trabalho, se eu não me engano. Não, o trabalho foi maio, foi na Páscoa. Sexta-feira Santa, isso. Dia 12 ou dia 13 de abril, e não nos restou outra alternativa. Quer dizer, a empresa nova não poderia assumir, porque não tinha funcionário, o sindicato de greve, o que o prefeito tem que fazer? Tem que tomar... A intervenção não foi uma sugestão do próprio sindicato. Que à época comentou-se isso. A sugestão da intervenção partiu do Sinditru. Não partiu do Sinditru. Esse é um assunto que nós já havíamos tratado desde janeiro, analisando todas as possibilidades. A intervenção era uma delas, mas é a que a gente não queria. Tanto é que nós nos sujeitamos, no bom sentido, ou oferecemos à Limeirense uma renovação parcial. E ela sabia do risco, a Limeirense, de passar por uma intervenção? A Limeirense? Isso foi informado a ela, olha, se não houver renovação, nós vamos ter que intervir. É contratual. Olha, está no contrato. Desde quando pegou o edital. Isso está em qualquer concessão. Está no contrato. Na verdade... E nem isso fez com que a Limeirense, aspas, voltasse atrás. O Caio, a verdade é a seguinte, a leitura que nós fizemos, quando eu digo nós, a nossa equipe, e eu em particular, é que a Limeirense não acreditou que nós fôssemos fazer cumprir o contrato. Essa é a grande realidade. Né? Que nem o Bruno disse, está no contrato, ele sabia. Sabe que venceu o contrato, não participou do emergencial. Ele vai esperar o quê? Vai esperar que a gente voltasse atrás e falar, vem cá, vou renovar por 8 anos, porque a coisa ficou brava, nós não vamos conseguir resolver, não vamos ter coragem de resolver. E aí é que foi a necessidade da intervenção e a fizemos. E de pronto começamos a tomar as providências, mas como eu disse ainda há pouco, e o doutor Daniel bem complementou, tem questões técnicas que fogem ao nosso controle e nós temos que saber entender isso e respeitar. A minha vontade é outra, mas aquilo que é possível é o que está acontecendo nesse momento. Bruno, quer fazer uma colocação sobre o assunto? Não, só essa questão da licitação da nova empresa com a licitação do plano de mobilidade. Eu entendo que são 2 momentos distintos. Até tem uma questão, nós já falamos aqui, que deveria ter sido feito também no passado,
Acredito que até antes do Paulo Radich, eu não me lembro exatamente a data, mas já era para ter sido feito o novo plano de mobilidade para Limeira, porque segue uma determinação do governo federal. Tem prazo, inclusive. Do Plano Nacional de Mobilidade. Então, teria que ter sido feito isso. Não foi feito. Agora, eu entendo que esse novo plano de mobilidade é que vai definir as condições do novo edital do transporte coletivo, ou não. Ou não tem esse entendimento, são coisas distintas? Não são coisas distintas, mas elas não são, como eu vou dizer, totalmente dependentes uma da outra. Se não tiver uma, você não pode fazer a outra. O plano de mobilidade, nós andamos com ele e andamos com o edital em paralelo. E o edital vai ficar pronto a hora que as informações que o edital precisar já estejam disponíveis no plano de mobilidade. E o plano de mobilidade vai muito além de informações necessárias para o edital do transporte. Mas tem informações que vão ser importantes. Por isso é que nós queríamos fazer os dois juntos, né? E aí, juridicamente, houve um entendimento de separarmos e nós iniciamos. Ele inicia, o processo é sempre muito moroso, e a hora que o plano de mobilidade tiver com as informações que o edital precisa, o plano continua, finaliza ao tempo que precisar finalizar e o edital é colocado. Tá, mas então a licitação principal só vai ser aberta depois que o plano de mobilidade estiver pronto? A licitação, sim. Então, isso quer dizer que vai ser daqui 2019? Não. Nós acreditamos que entre 6 e 8 meses nós consigamos avançar muito nisso e colocar o edital na rua. Não vai para 2019, não. Ano que vem isso vai estar na rua, com certeza. Doutor Daniel, eu não vou lhe fazer perguntas técnicas, eu vou lhe fazer perguntas que a nossa audiência, naturalmente, também gostaria de fazer. O prefeito Mário traz uma questão que não foi trazida até agora. Houve uma negociação e aí as negociações dessa monta são complexas e há negociadores nas duas pontas da mesa. Com seus interesses, né? Alguns mais duros, alguns mais flexíveis, todos defendendo cada qual o seu interesse. É muito interessante quando a gente ouve que a limeirense, pelo que eu entendi, pagou para ver. Foi isso? Olha só, tem mais um dado que eu acho que eu gostaria de complementar o que o prefeito disse. Quando não foi renovado o contrato já por decisão do Paulo, né, que ele não atendeu o pedido, e também eles não aceitaram a questão de um prazo menor para que se desse tempo de fazer toda essa formatação, nós pedimos que eles fornecessem o controle, o sistema de bilhetagem, as informações do sistema, né? Porque para a gente, primeiro porque é obrigatório, está no contrato. Mas uma questão concorrencial, né, doutor? Mas não é obrigatório. De bilhetagem que era deles. Não, aí é obrigatório. Eu tenho acesso, a prefeitura deve ter o acesso a toda essa informação. A questão é que a prefeitura nunca buscou essa informação, né? E, logicamente, como havia, na época do início desse processo, né, haviam duas empresas, a Limeirense e a Sudeste, que formaram o CIT, que é o Sistema Integrado de Transporte, e formaram que é uma associação, que gere o quê? Gere a bilhetagem. A associação gere a bilhetagem. Ela que vende, esse recurso entra por um cofre único e o dinheiro é partilhado de acordo com a autorização em cada uma das linhas. As empresas eram do mesmo grupo ou não? Porque até isso chegou-se a comentar. Até onde eu sei, não. Pertenciam ao mesmo dono? Então, não sei, não. Aí as duas empresas dividiam segundo esse valor que era arrecadado da venda, né, era partilhado entre elas. Como saiu a Rápido Sudeste, entrou a Limeirense, ela passou a gerir tudo isso. Logicamente, entrando outra empresa, ela entra no CIT e passa a ter acesso automaticamente a todas essas informações. Por quê? Porque os lotes seriam partilhados se caso continuasse com duas empresas. Então, esse acesso... Mas essa tecnologia não pertencia à empresa, os softwares de gestão, o equipamento que fazia tudo isso, não pertencia, por exemplo, à Limeirense? Não pertencia, mas as informações precisavam ser disponibilizadas. As informações teriam que ser disponibilizadas. Até para uma empresa que vai assumir o sistema, ela tem que saber quem comprou, quanto pagou. Porque quando a gente fala de bilhetagem, me vem à cabeça um sistema exatamente. Com e a prefeitura não tem isso lá, né? Não temos. Isso é da companhia.
Na verdade, isso... É um software, exatamente. É um software que... Lê o cartão que a pessoa acredita. Em tese ou na prática, a JTP teria de ter. Exatamente. Mas ela teria de ter as informações que a Limerense não passou. Isso. Nós pedimos justamente a informação para saber quantas pessoas compraram, quais são os valores que tem em caixa, já que não foram utilizados, porque esses valores deveriam ser repassados para aquele que prestará o serviço, que é serviço futuro. Eu comprei antecipadamente a passagem, se eu não estou mais agora prestando o serviço, o outro que prestará é que tem o direito a esse valor que foi recebido. Então, o que a gente solicitou, na verdade, foram os dados do sistema, né? Porque tem o software e tem o hardware. O hardware é o que está dentro do ônibus, onde passa o leitor, né? Que faz essa leitura. Então, nós precisamos dos dados para que esses dados fossem, primeiro, aquelas pessoas que compraram o bilhete antecipado, né, no cartão, teria que ser substituído por bilhetes físicos. Porque a mudança era de um dia para o outro, né? Justamente, precisa mudar por bilhete físico. Como que eu vou mudar por bilhete físico se a prefeitura não tem os dados de quem são esses bilhetes e qual a quantidade individualmente? Isso é uma informação e essa informação ela tem que ser franqueada. Né? E eles simplesmente se recusaram, entramos com um processo, teve uma liminar, aí apareceu que a associação já não estava mais funcionando, que para nós também foi uma novidade, porque a associação existe, tem CNPJ, é obrigatório, previsto em lei, da época do PJON ainda, né? Então, fomos surpreendidos com isso. Então, quando se dá a intervenção, ela se dá justamente em razão de uma greve, de uma pretensa comoção que era propagada, né, pelos funcionários, que estavam receosos de não receber suas verbas rescisórias, com justa razão. O vídeo que aconteceu, né, com os funcionários da Sudeste. Justamente. Né? Então, tinha toda a motivação, a reivindicação do sindicato era perfeita. Não há que se questionar em momento nenhum. Mas também, mesmo até que eles fossem, né, vamos sair daqui, vamos para outra empresa, ou não vamos também, a outra empresa, a prefeitura precisava desses dados para poder, daí, dar a forma de como se correria a cobrança e todo mundo tivesse acesso ao sistema. Sem isso, também foi um impeditivo, né? Além de outras coisas que depois o prefeito, igual que assumiu, nomeou uma comissão especial de transporte público, da qual eu fiz parte, justamente para tomar pé de toda essa situação, né? Nós formamos lá um processo que dá quase que 2.000 volumes de informações, que deu origem a um relatório, qual retratou todo o quadro, né, todas as ocorrências que tiveram sobre o sistema, né, para que até pudesse tomar uma decisão, né, dar suporte ao prefeito para tomar a decisão com respeito à nova licitação, novos procedimentos, tudo mais, né? E, em cima disso, aí, como você muito bem disse, a aviação limeirense sonegou a informação, que é contratual, é obrigatória dar, né? E não foi para a licitação. Endureceu o jogo. Só para completar a informação, pois cara, não, que é importante, eu disse, o ex-prefeito também disse aqui que ele... Qual deles? O ex-atual, o ex mais perto aí. Paulo Radich. Que havia uma negativa para a renovação do contrato e nós buscamos renovar o contrato. É bom esclarecer o seguinte, a negativa foi baseada nas condições financeiras que a empresa tinha naquele momento, né? Quando nós assumimos e buscamos uma renovação temporária, com tempo menor, para fazer o processo de mudança de modelo com calma, uma das exigências que a gente fez para a empresa, e ela cumpriu em partes, primeiro, quitar os tributos municipais, que estavam atrasados em... 4 milhões. Uma coisa grande desse tipo, não lembro o valor, mas mais de 4 milhões. E também fazer o refis, que eram condições mínimas para que nós pudéssemos, né, fazer um outro parecer que fosse favorável à renovação. Então, nós fizemos, eles fizeram a questão do ISS, foi feito um acerto, eles chegaram a fazer o refis, inclusive, né, para poder fazer a renovação. Mas eles fizeram esperando que fosse renovar por 8 anos. E o que não aconteceu.
O prefeito Mário, com relação à JTP, para a gente virar essa página, mudar de capítulo, ainda com todas as dificuldades aqui demonstradas, não era o caso de ter bancado a JTP? Não seria uma solução menos dolorida do que essa intervenção? O Caio, embora... Porque a intervenção é dolorida, né? Ela é dolorida. Embora eles tivessem todos os ônibus preparados, prontos, disponíveis, não tinha motorista. Uhum. Né? Esse era o trato. Imagine que eles trouxessem todos os motoristas de fora. Você acha que a empresa ia funcionar? Ia demorar alguns dias, talvez meses para funcionar. O que o sindicato faria? Não deixaria a empresa funcionar, ninguém sair da garagem de jeito nenhum. Mas ao sindicato não interessa ter, antes de tudo, o motorista, o funcionário empregado? Ô Caio, esse é o entendimento normal. Agora, o que motivou, além da preocupação de ficarem sem receber as suas verbas rescisórias, eu não sei. Pode ter tido outras motivações que Mário, fogem ao nosso entendimento. Mas o fato é essa preocupação do sindicato maior, a despeito que tenha outras em paralelo, era de manter a possibilidade ou manter o emprego dos funcionários, mas mais do que o emprego, as suas verbas rescisórias. Tem funcionário com 20 anos, 25 anos. Uhum. Esse que é o fato. E a alternativa, eu estou me baseando nisso até na entrevista dos ex-prefeitos, como o Caio falou, talvez não seja o melhor balizador, mas a gente não entende do sistema. Então, eu me pego para formar minha opinião com o que você fala, com o que os ex-prefeitos falam, com o secretário, enfim. Porque não era uma análise... Não é preto no branco, é difícil de entender, né? A participação do Silvio Félix, em momento algum a gente discutiu moralidade, uma questão técnica, ética, corrupção ou a maneira como aconteceu o fim do governo dele. Nós estávamos atrás de informações técnicas. Aliás, eu quero dizer para os nossos ouvintes que nós não vamos repassar nenhuma pergunta para o prefeito, porque não foi isso que foi... E nem vai dar tempo também, né, Caio? Do prefeito. Mas a gente queria o balizamento técnico exatamente para entender. E o Silvio falou isso. Para deixar todo mundo feliz, né? Mais ou menos assim, prorrogasse 8 anos... Aí a Limeirense ficava feliz, o sindicato ficava feliz, todo mundo ia trabalhar. Abre o processo licitatório. Abre o processo licitatório. Daí a gente questionou, mas e aí? Aí prorroga por 8 anos, como é que faz? Aí o segundo, Silvio, não, mas tem uma cláusula lá que a prefeitura pode rescindir unilateralmente. Tipo assim, olha, saiu a licitação, tchau, Limeirense. Mais ou menos isso, né, que ele falou. Exatamente isso poderia ser feito? O prefeito viajou? O Silvio Félix está viajando? O doutor Daniel está aqui e sabe melhor que eu. Não, porque eu não sei se tem essa cláusula, eu não sei. Nani, qualquer contrato pode ser rescindido unilateralmente. Mediante o pagamento de uma multa. Né? É simples assim. Né? Eu posso rescindir qualquer contrato. Tá. Desde que eu pague as multas. É simples assim. Agora, se eu faço o que o... Esse cenário de ficar todo mundo feliz. Não, felizar prorroga por 8 anos, eu precisava rasgar meu plano de governo. Entendi. É simples assim, está escrito lá. Mudança no modelo no transporte coletivo. Né? Nós tentamos, sim, encurtar o prazo e fazer uma licitação com mais tempo e deixar feita para o futuro. Agora, se é 8 anos, morreu, né? A história está morta. Não farei isso nunca. Se me permite uma colocação, imagine o cenário. Renova-se o contrato por 8 anos, a empresa ela tem uma cláusula no contrato que prevê a idade mínima dos ônibus, né? Ao qual já tinha sido atingida no primeiro contrato. Ela pega esse contrato, vai nos bancos e fala, eu tenho um contrato de mais 8 anos com a Prefeitura de Limeira, preciso de um financiamento... milionário. Para trocar todos os meus ônibus. Chega ali depois de 1 ano e meio, chega o atual prefeito, né, e fala, olha, pessoal, foi tudo muito bom, tudo muito bem, mas estou rescindindo unilateralmente. Primeiro, eu acho que isso é uma proposta antiética, né, para não dizer imoral. Né, fazer uma coisa dessa planejada para prejudicar alguém. E segundo, seria o tamanho do prejuízo que traria para a prefeitura. Se a empresa fez investimentos, fez financiamentos, né, facilmente comprováveis, né, através dos documentos, contratos, e depois vai cobrar o prejuízo de quem? Da prefeitura. Olha, eu tinha uma expectativa, o contrato me garantiria um tempo, eu fiz todos esses investimentos, e agora, como que eu pago? Quem paga a conta? Mas ela não pode cobrar hoje da prefeitura essa intervenção? Isso não pode virar
Eu imagino que vai virar, né? Um imbróglio na justiça que vai demorar muitos anos. Em função da que na verdade já virou, já está judicializada a questão. Já andaram em 2 instâncias e as 2 instâncias... tanto não conseguiu... É importante até... Mas a empresa não pode alegar que estando em intervenção ela tem prejuízo financeiro? Na prática, olha só, a intervenção... o que ocasionou toda essa situação para a empresa? Né? Ela é um grupo de empresas cuja administração era centralizada, não era aqui em Limeira, é americana, e o grupo avalizava o financiamento do outro, fazia financiamento, havia repasse de valores entre si, não é o que foi objeto até do relatório do interventor. Então, olha só, quando você tem várias pernas, uma delas está meio fraquejando, você acaba pegando aquela que está melhor e havendo esses acertos, porque é o mesmo grupo econômico, né? E foi isso um dos maiores motivos que levou à situação da empresa na qual ela está. Foi uma gestão geral e não individualizada. A partir do momento que teve a intervenção, todos os recursos que eram obtidos com a venda de passagens aqui, da bilhetagem aqui, foram usados inteiramente, somente para a operação aqui, né? É interessante até dizer para vocês, né, que uma informação que está lá no relatório do interventor, no processo judicial que nós passamos, quando existe a intervenção, houve uma alteração legislativa com respeito ao subsídio, né, permitindo-se que a prefeitura utilizasse o quanto fosse necessário. Mas notem que em abril não foi necessário, passou-se o valor equivalente ao subsídio. Assim, mas quando a prefeitura pede essa alteração, é já considerando ter de usar em algum momento. A coisa além daquele valor. Sim. Então, maio, mesma coisa, né? Junho, mesma coisa, julho, mesma coisa, agosto, a mesma coisa, né? Setembro, a mesma coisa, somente agora em outubro, passou, né, dos 800 mil. Que passou para 800. Né? Mas agosto foi 800. Foi agosto. Né? Por que aconteceu isso? Né? É que, primeiro, o bom é que por vários meses continuou recebendo aquilo que era o normal, porque o recurso só foi utilizado para a empresa aqui, o que recebia. Mas, durante esse período, o interventor foi obrigado a fazer alguns acertos, principalmente com os bancos com respeito aos veículos que estavam dados em garantia e já tinha busca e apreensão determinada. E alguns veículos, inclusive, foram levados, né? Os que foram levados, por sinal, a dívida o devedor principal não era a Aviação Limeirense, era a Rápido Cassiano, que era uma empresa do grupo, onde a Aviação Limeirense assinou como garantidor e deu os veículos em garantia. Sim. Nesse caso, como a dívida não é da Aviação Limeirense, é de um terceiro, a intervenção não está autorizada e nem pode fazer pagamento de dívida de terceiro. Então... Ela pode pagar o quê, doutor Daniel? Ela pode pagar leasing, por exemplo, ela pode pagar? Ou não? Tudo que for leasing, financiamento, tudo que for necessário. Ela não pode pagar. Tudo que for necessário. É só a operação do dia a dia. É gasolina, é o pneu, é o motor? Não. A entendimento é um pouco mais abrangente. Tudo que for necessário para manter a operação. Então, se eu perder os ônibus, eu não mantenho a operação. Inclusive custos financeiros. Então, se tivesse em dia, o segundo ia pagando, porque é o do mês, né? Mas, em razão até da busca e apreensão, se fosse perder praticamente metade da frota, teria parado a operação, teria perdido o sentido. Em razão, o que o interventor fez? Negociou, fez o pagamento dos parcelas atrasadas, que vinham desde setembro do ano passado, e voltou para o fluxo, né, do caixa, o pagamento das parcelas atuais. Né? Então, além de pagar o atrasado, você paga, tem que voltar para o fluxo de caixa. Então, note que logo no começo, 3 primeiros meses, somente com a gestão, não foi necessário colocar nada mais que o subsídio, porque o dinheiro estava aqui. Logicamente, você pagou dívidas anteriores para manter o serviço, uma hora isso vai cobrar a conta, que cobrou justamente em agosto,
quando teve aquele aporte maior. Agora, se inclusive essa conta, com ações judiciais, se essa conta aumentar, acordos trabalhistas. Pode ser que o subsídio aumente também? Se essa conta aumentar, se esse buraco aumentar, pode ser que o subsídio aumente. Caio, é que a figura do subsídio, com a intervenção e com a alteração da lei, que é autorizativa a usar aquela rubrica orçamentária para a manutenção da operação, então a figura do subsídio, ela deixou de existir, né? A figura do subsídio. Existe um valor que está alocado naquela rúbrica que vai ser utilizado ou que poderá ser utilizado para a operação. Sim. Né? A gente está usando como ponto de base ainda o cálculo do subsídio. Né? Embora esse valor é o subsídio, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. É o subsídio. É um outro nome, né? Mas é porque assim, o subsídio. Não, é que o aplicação subsídio. Muito parecida, né? A aplicação é assim, é que o subsídio. Ele a tem uma prefeitura regrinha. colocando dinheiro no sistema. Sim, exatamente. Nani, é assim, o subsídio, ele tem uma regra. Mas antes era para equilibrar financeiramente o sistema, agora é para manter o sistema. É para manter. O subsídio tem uma regra. Ele tem um limite. Se ficasse só com a figura do subsídio, chegou no limite, passageiros equivalentes, 15% da tarifa, aquele valor acabou. Como fizemos a intervenção, nós temos que manter a operação. E sabíamos que eventualmente poderia haver algum problema, algum tipo de problema. Sabedores e conhecedores disso é que nós levamos para a Câmara uma lei autorizativa que permite autorizar aquela rúbrica orçamentária que estava disponibilizada no orçamento para o subsídio, a fim de manter a operação. Então, só não é subsídio porque não precisaria, em tese, fazer o cálculo, entendeu? Mas é subsídio, é dinheiro público mantendo o transporte coletivo, para manter o serviço para o cidadão que precisa do transporte coletivo aqui na nossa cidade. Prefeito, objetivamente, nós temos mais 10 minutos. Eu agradeço aos nossos patrocinadores, agradeço ao Comendador Pneus, a Alecardo, ao Grupo Ingep, ao Manjar do Marquês, ao Café Kill, agradeço ao despachante Novo Mundo e também à Clínica Arcaro, porque hoje nós não cumprimos os nossos intervalos comerciais. Nós não fizemos perguntas ao prefeito. Numa outra oportunidade, nós podemos trazer o prefeito só para responder perguntas pelo WhatsApp e pelo telefone. Mas estou à disposição. Duas perguntas estão no Face também. O prefeito pode ver também a assessoria. Tem perguntas, tem comentários, tem observações, tem perguntas duplicadas, triplicadas, a mesma pergunta 2, 3, 4 vezes. Prefeito, tem risco de colapsar o transporte coletivo em Limeira? Corre-se esse risco? É um risco real? Do cidadão ficar sem transporte? Não. Muito bem. E a questão da gratuidade, prefeito? Para os deficientes e para os familiares dos deficientes, que ontem gerou, inclusive, uma audiência pública, a Nani esteve acompanhando. O prefeito foi lá, ele mesmo respondeu as perguntas. Eu achei até interessante o próprio prefeito ir para o front ali. Mas assim, a minha leitura, até falei no Ivan, o prefeito expôs as condições, tal, falou da necessidade do regramento. O projeto vai melhorar, viu, Caio? O prefeito vai retirar o projeto, vai mandar o substitutivo. No final de semana a gratuidade vai valer, só que ainda com restrição. Não vai ser da forma que é hoje. E até eu coloquei, se um deficiente precisar ir no médico à noite, por exemplo, 9 horas da noite, isso não tem como deixar comprovado. Não tem como estipular uma emergência. Aí ele vai ter que pagar a tarifa. É importante a gente salientar, e antes de falar especificamente da gratuidade, é dizer que há 20 anos eu sou voluntário de uma instituição que cuida e trata de deficientes físicos, brigando pela igualdade. Dessa entidade. Não, mantenedor não, são né? vários voluntários que sempre ajudaram e continuam ajudando. Então eu sempre briguei no bom sentido pela questão da inclusão e por todos os direitos que os deficientes devem ter, em todos os segmentos, não é? Então eu faço e falo isso com muita tranquilidade, conhecedor daquilo que eu trabalhei e tratei durante muito tempo. Só não estou hoje porque o tempo não me permite. Porque não pode também, né? Exatamente. Não pode ser prefeito Exatamente. ainda, né? Então o que nós fizemos? O que nós estamos fazendo é simplesmente estabelecer alguns critérios. E ontem eu repeti, talvez, não sei quantas, mas várias vezes, a mesma coisa. Nenhum deficiente ou pessoa com deficiência que já se enquadra dentro das questões sociais, socioeconômicas, ficará sem atendimento nenhum. E aquelas pessoas que usam o transporte coletivo da maneira correta não serão penalizadas. Elas continuarão podendo fazê-los. E disse ontem e vou repetir aqui, se existir situações que são pontuais
nós vamos tratá-las pontualmente, para que eles não fiquem sem o atendimento. O que nós estamos estabelecendo é um critério mínimo. Tudo tem que ter critério. E é importante também salientar, Caio, que gratuidade, ela não cai do céu. A Nani não paga diretamente, ela paga indiretamente através dos seus impostos. Mas quem mais paga gratuidade é a passagem que é utilizada pelo cidadão, que vai trabalhar, pelo desempregado, que às vezes não tem R$4 para pagar uma passagem, para procurar emprego. É lá que vai a gratuidade. Então, é importante, as pessoas com deficiência têm que ser tratadas de uma maneira diferenciada, com carinho, com atenção, e eu estou fazendo isso com muita seriedade e com muita firmeza. E tendo a certeza... a economia, prefeito? Ô Caio, esse número especificamente eu não sei dizer, porque é um número que reflete no cálculo da passagem da tarifa. Mas com certeza, bom, hoje está na Gazeta, né, que faz parte desse processo judicial, que inclusive o excesso de gratuidade implica em problemas... Não se sustenta. Dizem aqui as chamadas, está aqui a Gazeta de Limeira, para ilustrar o que diz o prefeito, matérias da Renata Reis, do Rafael Sereno e muito possivelmente da Vanessa Osava também. Subsídio distorce o contrato do ônibus. Segundo, a única coisa curiosa nisso é que esse estudo foi encomendado pelo Cássio Haddad, né? Não, aliás... foi dentro do processo do Cássio Haddad, mas foi a Justiça. Um processo do Cássio Haddad, mas não foi uma encomenda dele. Até fiz essa pergunta fora do ar aqui para o doutor Daniel. São 3 processos. Na verdade, juntou o processo a perícia, ela abrangeu o processo do Cássio Haddad, o processo da ação civil pública do Ministério Público. Que motivada pelo Zé Roberto Bernardo, Isso, né? E a própria ação da Guimeirense cobrando desequilíbrio econômico da Prefeitura. Aí o juiz requisitou esse estudo técnico. Foi o juiz que solicitou. Na época, o doutor Araque. A perícia técnica. Foi feito por professores da USP, né? O Caio, Ribeirão Preto. Só complementando aqui, logo quando a Justiça derrubou a lei da gratuidade, não fomos nós que mudamos. Foi a Justiça que, de maneira provocada pela companhia, trouxe a questão da inconstitucionalidade de uma lei do PR lá, não lembro de que ano. Então, derrubou, acabou a gratuidade. Década de 90, imagino eu. 96. O que nós estamos fazendo? Já que tem que haver uma mudança, vamos criar um critério para ficar justo, para ficar equilibrado. As instituições todas, de primeira hora, estive no Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência, de manhã à tarde, todos eles estavam lá no gabinete, fizeram uma reunião, encaminharam todos os seus atendidos, todas as suas demandas, quantas passagens por dia, se é 1, se é 2, se é 10, se é 20, mandaram, já está cadastrado no sistema. E as pessoas que não são atendidas por nenhuma instituição foram até o CEPROSOM, foram até a mobilidade, fizeram o seu cadastro, levaram as suas demandas e já está colocado no sistema, aguardando o momento de operação. Por hora, continua como era antes, por uma deliberalidade da Limeirense, de esticar a gratuidade como estava. Então, os atendimentos, eles estão sendo acolhidos. As excepcionalidades, se a gente quer fazer um regramento, não tem como você atender todas as excepcionalidades. Poxa, o deficiente precisou de uma passagem para ir num médico à noite. Como é que nós vamos fazer uma regra que estabeleça critérios para aqueles que mal usam, que a gente faça, no bom sentido, o controle disso, e para controlar precisa ter um critério, onde você começa a resolver todas as excepcionalidades. Então, a intenção não é penalizar os deficientes e nós não penalizaremos aqueles que têm necessidades e aqueles que usam o sistema de maneira adequada. Nós acolheremos todas as demandas com muita tranquilidade e com mais rapidez. Não é? Mais rapidez na questão da avaliação do atestado médico, do laudo que o deficiente tem que trazer, que nesse momento nós não solicitamos e não solicitaremos. Nós estamos aceitando aqueles que já tinham os seus laudos, sejam dentro das instituições ou as pessoas que já foram fazer o seu cadastro. Então, isso é importante, né? Não haverá prejuízo, somente um regramento para aqueles que mal utilizam o sistema. E ninguém vai ficar desassistido. Nós aceitamos já algumas recomendações
feitas pelo grupo de vereadores, com relação a levar isso também a gratuidade para o sábado e domingo. Tem uma mudança que também retiraremos, uma tabela de CIDs, que seria necessária para que os exames fossem, o credenciamento fosse feito em função dessa tabela, também retiramos. Outra questão, quem tem deficiência permanente não vai necessitar de fazer periodicamente um novo laudo de avaliação, simplesmente um recadastramento ao longo de um tempo que deve ser de 5 anos. Então, nós estamos assim bastante, eu diria, tranquilos, no sentido de que nós estamos buscando a justiça e o equilíbrio. Em relação aos finais de semana, já tem um acordo, então, tem uma emenda da Érica Tanque que tira do texto dias úteis, deixando as 2 passagens para sábado e domingo. Na verdade, assim, para fazer justiça, não é da vereadora a Érica e outros Tanque. vereadores, todos têm concordância, essa emenda será aprovada, então isso... Ela está colocada, como teve a concordância da grande maioria... O prefeito não vai vetar esse termo, né? Isso já está discutido e pacificado. Muito bem. O Bruno quer fazer uma consideração final? Nós estamos caminhando para o fim do programa. Eu continuo com a mesma opinião. Já falei aqui umas 20 vezes. Eu acho que, até por estar no meio de uma intervenção, é uma coisa que não deveria ter sido mexida agora. Criar critério, acho que é importante, recadastrar é importante, mexer no processo é importante, mas é um benefício social. Eu duvido que alguém que paga a tarifa se incomoda em estar pagando a tarifa para um deficiente. Com certeza não também. Agora, é uma discussão, é um jeito de governar de cada um, não vou entrar nesse mérito. Se fosse vereador, faria uma sugestão, faço aqui ao vivo e como cidadão ao prefeito, dessa coisa da prova de deficiência, porque seria a lei do milagre, né? Então, a cada 3 ou 6 meses, o deficiente provar que ainda é deficiente, eu acho que é um pouco demais, é uma burocracia um pouco desnecessária. Isso acho que é um ponto que, no meu entendimento, não teria na lei. Não, isso não vai ter. Isso não vai ter. Comprovada a deficiência permanente, ele só vai ter que fazer um recadastramento, atualizar cadastro, simplesmente a cada 5 anos. A deficiência permanente, a pessoa deficiente é deficiente. Não há necessidade de se fazer exames permanentes. Só queria fazer uma observação, é que o cidadão comum que paga a passagem, ele não foi lá na audiência, a gente não consegue ouvi-lo, mas eles reclamam. E tem um depoimento de uma coordenadora do João Fischer, feita numa reunião que tive antes de ontem no Conselho da Pessoa com Deficiência, fez observações dessa natureza, que os deficientes visuais, do DV, estavam sendo hostilizados por pessoas cobrando deles, falando, poxa, mas eles têm gratuidade e nós temos que pagar passagem. Então, assim... Isso é absurdo, né? É absurdo, né, gente? Isso não sou eu. Eu estou dizendo o que a coordenadora... Uma meia dúzia insana, né? Eu também acho. Hoje também mas a isso Gazeta reflete. colocou na sua primeira página o pai que estuprou o próprio filho. É verdade. Então, Ana Paula fez coisas dessa natureza. Garota de 7 anos, Caio. São absolutamente terríveis, né? Mas acontecem. Podem acontecer sim, como acabou de relatar o prefeito, certamente aconteceram. Doutor Daniel, obrigado pela presença, foi um prazer revê-lo, uma boa tarde. Foi um prazer estar aqui com os amigos. Eu só quero fazer uma colocação bem rápida, que a modernização da legislação se fazia necessária. Quando o Pierre fez a proposta em 1996, com certeza que era eficiente, foi uma lei fantástica, né? O objetivo nem se discute, né? Mas com o passar do tempo, a legislação ficou desatualizada. Por exemplo, depois dessa lei do Pierre, né? Foi instituído em todo o país a lei de cotas para as empresas. Aí aquele deficiente que antes não trabalhava, estava totalmente, né, excluído, essa é a realidade, e por isso que motivou a lei do Pierre, que conhece muito bem a situação, né? Houve uma alteração, né? Só que a lei não se modernizou para isso, né? É aí que aconteceu. Tem muitas pessoas que eram deficientes, mas estavam empregadas, né? Foram incluídas, né, no mercado de trabalho. Contudo, ao invés de ter o vale transporte, né, por conta do empregador, eles
se beneficiavam do vale da gratuidade deficiente. Quem estava ganhando com isso? Era o deficiente? O deficiente, de qualquer forma, ele teria o seu transporte, né? Quem está ganhando com isso é o empregador. E quem está arcando com isso? São os demais usuários e a população, o contribuinte, porque entra o subsídio com parte de pagamento dessa gratuidade, né? Então, note que houve uma modernização da legislação, a qual essa lei de 96 precisava, de fato, ser atualizada, até para colocar essa situação em ordem. Senão, continuaria o usuário pagando por outro usuário e o empregador não tendo essa obrigação, estando livre dessa obrigação, né? O que não é justo, né? É justo que o deficiente tenha, mas é aquele deficiente que não está incluído no mercado de trabalho pela regra, né? Então, o que se busca, na verdade, com a legislação é a justiça social para o deficiente, que deve ter, né? Tem os seus direitos e tem que ter um tratamento especial, mas também vendo o outro lado, o lado do usuário e o lado também do contribuinte, face essas outras alterações legislativas que trouxeram também outros benefícios aos deficientes. Muito bem, muito obrigado. Bruno, até amanhã. Até amanhã, uma ótima quinta a todos. Muito obrigado também ao secretário Pérez. Muito obrigado, Tchau, Anânia. Caio. Até amanhã. Prefeito, obrigado pela presença. Uma boa tarde. Obrigado, Caio, pela oportunidade de estar aqui com vocês e nos comunicarmos com a população, que é importante sempre essas oportunidades. E sempre que convidado, estarei aqui com o maior prazer. Vamos agendar uma nova vinda do prefeito até o final do ano, fechando o ano, o exercício do primeiro ano. Ele vem e aí sim responde as perguntas dos nossos ouvintes, seguidores, fãs e espectadores. Na sequência é o Padre Marcelo Rossi. Nós voltamos amanhã, depois do Ivan, depois tem Edmundo, depois tem o STL, o programa de esportes da Educadora e da Gazeta de Limeira. Fiquem todos com Deus, até amanhã. Tchau, pessoal.